Você escolheria cigarro ou sopa? Bom, eu sou João Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a introdução da obra que a gente está estudando juntos, né? Que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Lembrando que eu fiz breves comentários sobre o prefácio. Então, eu vou trazer algumas coisas mais importantes na introdução, antes da gente entrar na obra propriamente. Por que eu fiz essa indagação? Porque, diante daquela circunstância que enfrentava aqueles prisioneiros no campo de concentração, conforme o que eles optavam, você conseguia entender se esse prisioneiro se entregou ou não diante daquela circunstância. Por quê? Porque os prisioneiros eles desempenhavam alguns trabalhos, certo? Eles eram como se fossem vendidos como escravos para desempenhar determinado serviço. Então, após efetuar o serviço, eles recebiam um cupom prêmio. Esse cupom prêmio custava à firma 50 centavos. 50 centavos era equivalente a 6 cigarros ou uma porção de sopa. Então, imagine, você está vivendo em um ambiente que a comida é escassa, o serviço é extremamente árduo e, evidentemente, numa circunstância dessa, a alimentação é muito mais importante do que qualquer outro vício. Não só nessa circunstância, mas enfim. Quando um prisioneiro que sabe que ele poderia comer somente uma vez por dia, quando o prisioneiro, ao invés de escolher uma porção de sopa, escolhe cigarro, você via que ele já não tinha uma expectativa positiva de futuro. Então ele já se entregou. A questão principal que o Dr. Viktor quer responder é o que se passava na mente do prisioneiro comum. O que fazia com que ele suportasse aquele ambiente, aquela circunstância, comendo uma vez por dia, após um trabalho árduo. O que fazia ele suportar? E a investigação dele é para responder essa questão. Ele vê que o ser humano suporta tudo menos a falta de propósito. Essa é uma frase que resume bem a teoria do Dr. Viktor. O que acontece? Ele queria saber quais eram os propósitos que faziam com que a chama da esperança não se apagasse no coração daquele homem. Um propósito que fizesse com que, por ser tão sólido, ele suportasse qualquer adversidade. E para explicar um pouco sobre essa questão do cigarro, né, eu vou ler uma parte para vocês. Todos os demais, os prisioneiros comuns, costumavam trocar por gêneros alimentícios aqueles cigarros que recebiam por meio de cupons prêmios, isto é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida, a não ser que tivessem desistido de continuar vivendo, por terem perdido as esperanças, resolvendo então gozar os últimos dias de vida que ainda tinha pela frente. Quando um colega começava a fumar seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar, e de fato, então não aguentava mais. Então eu fiz uma anotação, eu vou compartilhar com vocês agora. A pessoa que não se entrega à circunstância, quando ela escolhe conscientemente como responder diante do sofrimento, é aquela pessoa
que, independente do que ela passa, ela não vai se entregar, ela vai enfrentar de forma aguerrida aquela circunstância. Então, entre estímulo e resposta, existe um espaço que é preenchido pela liberdade de escolha, atitude ativa diante do sofrimento. E a passiva é quando a pessoa se deixa levar pela circunstância, reagindo de forma automática diante do sofrimento. É aquela pessoa que se entregou. Para ela, tanto faz. É aquela pessoa que não tem uma expectativa positiva de futuro. E o que eu queria trazer para vocês também é a questão dos prisioneiros que eram denominados como capos. Capos eram prisioneiros que passaram por uma espécie de seletiva dos guardas da SS para poder, como se fosse, se integrar a esses guardas. E quem passava por essa seletiva eram prisioneiros que eram semelhantes na maldade, ou até mais maldosos do que os próprios guardas da SS. Eram prisioneiros que não tinham empatia pelo próximo. E o que eles tinham como privilégio, né, para dedurar, para maltratar seus companheiros, eram esses cupons prêmios. Então eles não tinham dificuldade para conseguir cigarro e nem para conseguir alimentação.